Olá pessoal, a edição de hoje do Integrades vai trazer abordagens sobre violência contra a mulher e aprisionamento desses homens que praticam essas violências através dos olhares e percepções de juristas. E as convidadas dessa edição são Débora Eisele, facilitadora de processo circular lá de São Paulo, Vanessa da Silva, mestra em Ciências Políticas do Maranhão, Taline Figueiredo, bacharelanda em Direito, aqui do Rio Grande do Sul, e Tatiane Viotti, advogada criminalista lá de Minas Gerais. É daqui a alguns segundos no Entre Grades. Violência doméstica e familiar contra a mulher é crime e precisa ser punido como tal. Não necessariamente que só a punição através das prisões desses agressores seja eficaz para combater ou até mesmo para prevenir a violência contra nós. Esses agressores, na minha opinião, precisam ser tratados. Eles precisam sim de prisões, de punições severas como essas, de restringir o direito de ir e vir de cada um deles. Mas eles precisam também de tratamento, porque esses agressores certamente lá puxando no final, no início, no decorrer da vida deles, eles certamente tiveram algum problema social que fizeram que essa fúria, essa agressividade, esse machismo todo viesse à tona em forma de violência. Por isso, o agressor precisa ser tratado. Não basta a mulher se empoderar e quebrar o ciclo da violência doméstica, porque infelizmente, se esse agressor não for tratado, se ele porventura for preso e ficar na prisão 3, 4, 2, 5, 10 anos, a certeza que nós temos é que no Brasil não existe pena perpétua. Então ele vai sair dessa prisão e certamente vai sair pior do que ele entrou. Então, precisa sim de tratamento para abusadores, para agressores de mulheres. Esse é o plano mais eficaz para que a gente consiga combater e, quem sabe, erradicar a violência contra nós. Existem posicionamentos de tribunais superiores que devem ser aplicados independentemente da convicção pessoal do juiz, sendo ele homem, mulher, conservador ou não. E a depender desses perfis que já foram traçados. E o que acontece é que a Lei Maria da Penha, ela vem justamente para extirpar a possibilidade de que o agente que comete esse tipo de crime, que ele simplesmente pague uma cesta básica, ou algum valor em pecúnia, ou então uma multa. E essas são questões que justamente vêm esse espírito legislativo justamente de evitar o acontecimento desse tipo de situação. Justamente também para potencializar o efeito educativo e punitivo dessa lei e de todo o seu instituto e de toda a sua intenção. E além disso, é importante destacar também que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou na reclamação constitucional número 27262 de 2017 sobre a impossibilidade de aplicação de alguns institutos previstos na Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei 9.099 de 95. E essa lei traz alguns institutos como a composição civil dos danos, a suspensão condicional do processo, a transação penal, que já foi afirmado, decidido que não se aplica a Lei Maria da Penha, ou seja, isso é uma notícia positiva que visa a proteção dessa mulher que sofre com esse crime tão bárbaro. No meu entendimento, não dá pra gente afirmar que o encarceramento seja a melhor solução nos casos de violência contra a mulher, visto que a mesma é pautada e sistematizada no gênero, e é um problema cultural e é algo cultural da nossa sociedade. O que deveria de ser pautado é a mudança no curto e longo prazo. A longo prazo temos a educação
como uma forma de prevenção primária dessa violência. Um estudo das desigualdades de gênero, mostrar as consequências que aquela violência traz, ensinar os meninos e as meninas como identificar comportamentos violentos e também denunciá-los. No curto prazo, não podemos enxergar o encarceramento como nem medida de proteção para aquela mulher e nem medida de prevenção, pois o foco deveria de ser fazer com que aquele agressor compreenda que o ato violento que ele cometeu é algo estrutural do homem e a gravidade que aquilo ali tem como um todo. Medidas como grupos ou centros de reabilitação, de reeducação, um acompanhamento psicossocial, ou então políticas públicas conscientes que visem a mudança de comportamento, que ensinem os valores sociais, que ensinem os direitos das mulheres, tragam soluções, tragam uma eficácia maior do que o sistema prisional. Atualmente temos casos de mulheres que foram vítimas de feminicídio e os seus agressores já estavam atrás das grades, ou seja, não cessa a violência, não tem uma reflexão, não traz também a proteção ampla dessa mulher, e não tem mudança de comportamento nem no presente e nem no futuro. Então, não dá para dizer que o encarceramento seja uma solução apropriada e ampla nos casos de violência contra a mulher. Bem, é importante contextualizar essa questão da subrepresentatividade feminina no âmbito do Poder Judiciário, que já foi demonstrada através do censo de 2018, do CNJ, também com uma outra pesquisa que foi realizada pelo CNJ em conjunto com o IPEA, que teve seu resultado divulgado em 2019, que é o relatório sobre o Poder Judiciário e a violência doméstica e familiar contra as mulheres. E através desse relatório se foi traçado 3 perfis dos juízes que atuam nessas varas de violência contra a mulher. E esses 3 perfis seriam o dos comprometidos, o dos moderados e o dos resistentes. E através da outra pesquisa do censo, nós vemos que o Poder Judiciário ainda é muito conservador e formado em sua maioria por homens. Então essa resistência é muito visível, principalmente no que tange a concessão de medidas restritivas, a reforço de estereótipos de gênero, também a questões voltadas ao que poderia se aplicar ou não a Lei Maria da Penha. Então, esse conservadorismo tem essa relação com o que poderia ser evitado, ou até mesmo a questão da punibilidade dos agentes que cometem esses crimes. E esse olhar feminino no Poder Judiciário em relação a essas questões, assim como ocorre na Polícia Judiciária, seria muito importante para combater, prevenir e punir os agentes que cometem esses crimes. Eu escolhi 3 pontos principais para falar sobre justiça restaurativa no contexto de violência doméstica contra a mulher. E é muito importante destacar 3 pontos em específico. O primeiro deles fala sobre o aprofundamento que a justiça restaurativa vai convidar quando a gente está falando desse tipo de conflito, principalmente. É entender que a justiça restaurativa não vai lidar com este conflito como só um conflito entre 2 pessoas, entre 2 indivíduos, mas entender que esse conflito está inserido dentro de uma sociedade que tem uma cultura que legitima e valida que essa violência aconteça. Então, é entender e trazer para a discussão e trazer para esse espaço de escuta e diálogo as questões estruturais e culturais, como o machismo, que validam esse tipo de violência. Então, é muito importante pensar no segundo aspecto, que é sobre a responsabilização. Então, para a justiça restaurativa, a ideia de punição e pagar pelo que fez de errado, pouco ou nada contribuem para realmente um repensar das atitudes e uma transformação cultural, porque de nada adianta a gente punir uma ação sem realmente trabalhar enquanto política pública para a transformação de uma cultura e de uma forma de convivência. Então, a justiça restaurativa vai entender, através do conceito de responsabilidade compartilhada, que não só aquelas 2 pessoas envolvidas
tem responsabilidade na questão, então não é só o agressor que tem responsabilidade sobre aquilo, mas é o coletivo enquanto sociedade que também tem responsabilidade. Então é tirar de novo o conflito desse lugar de ambiente privado, de algo individual, de algo que só aquela pessoa diz respeito, mas entendendo a gente enquanto coletivo, enquanto sociedade, qual é a nossa responsabilidade naquela questão que está acontecendo, até porque a gente vive e sustenta uma cultura. E aí, por fim, queria colocar também a complexidade que é isso. Então, algumas metodologias da justiça restaurativa trabalham com a ideia de encontro, mas é importante ressaltar que isso não é uma regra e que precisa ser adaptado ao contexto brasileiro de tanta desigualdade de poder entre as relações entre homem e mulher.